E a primeira coisa é a definição, né? As farinhas normalmente são feitas com cereais, né? Cereais moídos. E quem são os cereais? Cereais, botanicamente, são plantas pertencentes à família das poáceas, ou seja, são as gramíneas, popularmente conhecida como gramíneas, mas botanicamente são monocotiledôneas que produzem sementes que são colhidas e utilizadas secas para alimentação humana. Então, a semente de cereais a gente chama de grão. E apenas duas aqui, se você juntar o arroz com o trigo, dá mais de 50% do alimento consumido no mundo todo. Porque o arroz e o trigo são, vamos dizer assim, as duas plantas mais consumidas, né? Ambas são gramíneas. Então, além do arroz, do trigo, quais são os cereais? Milho, aveia, cevada, centeio, sorgo, milheto, cana, bambu, triticale. São todas plantas da família das poáceas. E quando a gente fala de farinha, a gente está falando principalmente de trigo, né? Então, embora todos esses cereais sejam consumidos, a gente, quando fala de farinha para fazer massa para alimentação humana, a gente fala principalmente de trigo e menos, mas também um pouco de milho e aveia, tá? E as farinhas são usadas aonde? Panificação, pastelaria, indústria de massas. Aí você tem diversos tipos de massa, né? Desde massa dura, massa mole, massa intermediária. Tá lá. Minuto só que travou. Aqui. Então, aí alguns exemplos, né? O arroz, consumo direto, tá? Então, arroz muito consumido aqui na América do Sul e muito consumido no Oriente, né? China, Vietnã, no Japão. Então, todos aqueles países, Índia, aqueles países muito populosos, consomem muito arroz também, tá? Também é utilizado para fazer saquê, como a casca dele é utilizada como combustível, né? Mas o arroz é principalmente consumo direto. O trigo, falou trigo, a gente já vai lembrar principalmente de farinha. Pão, massas, né? Massa de macarrão, massa de lasanha, massa de diversos tipos de massa, né? Biscoitos, bolacha. Então, os dois mais utilizados são esses, é arroz e trigo. Aveia. Aveia utilizada para alimentos infantis, né? Farinha de aveia, também alimentação animal. Cevada. Cevada a gente lembra principalmente de cerveja, no caso do ser humano, e também muito utilizado como ração, ou seja, para alimentação animal, cevada também. Milho. Milho utilizado para fazer açúcares nos Estados Unidos, etanol também nos Estados Unidos. A farinha de milho, que é maisena, mas principalmente utilizado como ração, né? Então, falou milho, a gente lembra mais de ração. Também como óleo, em muitos países, não se usa óleo de soja, mas usa-se óleo de milho, né? E o sorgo é principalmente ração.
embora em alguns países também seja utilizada a farinha de sorgo na panificação. Mas o sorgo, o principal uso mesmo é ração. Aí a composição química, né? Você vê que são todos bem parecidos, tá? Bem parecidos. Então, composição química. Água, 13, 12, em torno de 13%. Proteína, em torno de 11, 7, 9, 13, tá? O trigo tem quase 12%, né? Porém, não é a quantidade. O trigo, que acontece com ele, a gente vai ver a qualidade, né? Então, ele tem um tipo de proteína, aliás, duas proteínas, né? Gluteína e gliadina. Então, ambas elas formam o glúten, e daí o glúten é o que confere ao trigo a capacidade de fazer a massa, certo? Ou de fazer a farinha. Lipídio, 2, 2,5, 3. Óleo, milho está um pouquinho mais de óleo, ó, quase 4%. Aveia também é oleosa. E carboidrato. Carboidrato é o principal constituinte dos cereais. Em torno de quanto? 69, 71. Então, falou cereais, né? O grão, que é semente dos cereais, é fonte de quê? Carboidrato, principalmente amido, né? Então, em torno de 70, 75, 72% é cereais. Fibra. A fibra está presente principalmente na casca, tá? 2, 2,5, 1,5. E minerais também presente principalmente na casca. 1,5, 1,3, 2,5, né? 2%. Então, os grãos de cereais são a mais importante fonte calórica do mundo, também sendo considerado uma fonte de proteína, porém proteína de baixa qualidade. Por quê? Porque ela não tem todos os aminoácidos. Falta nos cereais principalmente lisina e também o aminoácido metionina. Então ela não tem todos os aminoácidos, mas mesmo assim é considerada ainda uma fonte de proteína. O amido, que é o principal carboidrato dos cereais, são o quê? São polímeros de glicose, ou seja, uma glicose ligada em seguida da outra, e constitui qual a função dele na semente? Ele é a fonte de energia. Então, na semente, você vai ter o embrião, que é o novo ser vivo, que vai se alimentar desse amido até ele conseguir fazer a sua própria fotossíntese. Daí esse amido vai se esgotando, a florzinha, a planta começa a ter as primeiras folículas, né? Daí começa a fazer fotossíntese, tá? Os amidos vão ter entre 20 a 30% de amilose e 70 a 80% de amilopectina. Qual a diferença da amilose para a amilopectina? A amilose é uma cadeia linear, ou seja, forma uma linha aonde cada bolinha amarela dessa é uma glicose. Então, aqui você vai ter várias glicoses ligadas linearmente. Então, essa é a amilose. Essa ligação chama-se ligação alfa 4. Carbono 1 se liga ao carbono 4 da outra glicose. A amilopectina não deixa de ser uma amilose, só que em alguns momentos ela ramifica. Ou seja, além da ligação alfa 4, algumas moléculas fazem a ligação alfa 6. Daí, nessa ligação alfa 6, ela vai formando ramos. Então, ela é ramificada. Em 4 a 6% dessas ligações aqui são do tipo alfa 6. Que é a ligação alfa 4? Aqui você tem uma glicose, então você tem carbono
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o carbono 1, se liga ao carbono 4 da outra molécula. E assim vai sucessivamente. Ó. Carbono 1 se liga ao 4, então chama-se ligação alfa 4. Carbono 1 se liga ao carbono 4. Em alguns lugares, o carbono 1, em vez de se ligar ao 4 aqui na frente, se liga ao carbono 6 da molécula de baixo, da amilose de baixo. Que aqui você tem uma linha, aqui você tem outra. Então, aqui é exatamente no local onde forma o ramo, ou a ramificação. Aí a estrutura... Nossa, o vento está forte. Vendaval. Aí a ligação... Aí a estrutura do amido, né? Você tem o amido arredondado, por exemplo, o amido de arroz, ele é concêntrico, né? Vai formando camadas redondinhas, perfeitas. Já o amido da batata é meio irregular, daí ele forma camadas ovais, vamos dizer assim, ovais em torno do centro. Certo? Então, a estrutura do amido aí. Então, na verdade, aquela cadeia que a gente viu, ela vai se enovelando, tá? Então, aqui você tem uma glicose, aqui você tem outra glicose, outra. Ela vai se novelando nela. Certo? Então, tridimensionalmente, não é simplesmente uma linha. É uma linha, só que essa linha está, vamos dizer assim, enovelada. Essa amilose é aquela amilopectina. Aqui é a conformação espacial da amilose e aqui da amilopectina. E onde é produzida dentro da célula? Dentro da célula aqui você tem uma célula da planta, tá? Aqui você tem o cloroplasto, no cloroplasto ocorre a fotossíntese, e já dentro do cloroplasto vai sendo produzida a glicose e sendo liberado o amido. Então, esse amido sai da própria organela, né, do cloroplasto, e é encaminhado ou para o amiloplasto, que vai ser o depósito do amido, ou para outras células. Então, o amido é produzido no cloroplasto, a mesma organela que faz a fotossíntese. Ele tem a capacidade de fazer a gelatinização. Como ocorre a gelatinização? Você tem um grânulo, ele é inchado, né? E daí o que acontece? Ele arrebenta. Então, a hora que ele arrebenta, você vai ter o quê? A molécula de água no meio da molécula de amido. Ou seja, aqui é quando o amido consegue absorver a água. Então, o amido gelatinizado, né? Total ou parcialmente, devido a essa capacidade de a uma certa temperatura ele conseguir absorver a água, ele tem essa capacidade de formar um gel, à medida que essa pasta posteriormente vai se esfriando. Então, você tem aqui, ó, você aumenta a temperatura. Por exemplo, arroz, né? Todo mundo já fez arroz em casa. Você coloca o arroz, ele tá aquele grânulo duro. Coloca água. Na hora que chega ali na 60, 70 graus, né? 72, ele começa a absorver a água. Daí o que acontece com o arroz? Você tinha sei lá, um copo ali, ele começa a inchar e a água vai sumindo, não é isso? Por quê? Porque o volume dos grãos aumenta, certo? Então, você tem a gelatinização. Esse daqui é do trigo, aqui mandioca,
E aqui batata. Batata, grânulos maiores. Trigo e mandioca, grânulos menores um pouco, né? Então, batata fica com os grânulos maiores. E qual é essa temperatura de geleficação ou de gelatinização? Mandioca, entre 51 e 63 graus, sempre na presença de água, tá? Tem que ter água. Milho, 62 a 71, arroz, 61 a 77, batata, 56 a 62 e trigo, 58 a 64. Quando as amiloses se aproximam e se unem, você tem a retrogradação. Ela começa o quê? Posteriormente, diminui o volume pela expulsão de água. Daí você tem a cinerese. Então, primeiro gelatinificação, depois retrogradação. Retrogradação, quando essa água começa a diminuir, tanto é que o arroz dá uma inchada, depois para perceber que ele diminui um pouco de volume, dentro da panela, né? Então, aqui é a estrutura de uma semente, tá? Todas elas são o quê? Possuem uma estrutura parecida, não é igual, tá? Mas são bem parecidas, né? Todas elas quem? Todos os grãos de cereais, né? Então, o que eles vão conter? Nesse caso aqui é o trigo, Triticum vulgare. Ele tem o embrião, então é aqui onde está o novo ser vivo, tá bom? O embrião ou germe, 2,5%. Daí depois, o endosperma é onde está o nosso amido. Todo amido está aqui, ó, é a parte branca, é o grão em si. O grão em si é o endosperma, 83%. E a casca, para você ver aqui, ó, ocupa um grande volume na semente, ó, 14,5%. Então, quando a indústria faz o trigo especial, né, que é o trigo refinado, ou sem casca, eles perdem bastante em volume, porque a casca está aí, ó, 14,5%. Aqui em detalhe, né, o trigo são oval, arredondado e possuem basicamente as três partes ditas ali. O germe, ou embrião, aqui embaixo, o endosperma, praticamente amido, e a casca. A casca vai ter, ou farelo, tá? Casca ou farelo. Vai ter diversas camadas de células aí, tá bom? Vai ter tudo, a hipoderme, epiderme, escutelo, células tubulares, células cruzadas. Então, tudo isso aqui é na casca. Na hora que a gente abre a semente, né? Cortando ela aqui no meio, vai ter isso aqui, ó. O germe aqui embaixo, o amido, toda essa região, e por fora a casca. Aqui está o trigo. Então, ela é composta de várias camadas, né? Endocarpo e pericarpo, endo interno, peri ao redor. Quanto maior o grau de refino, vai ocorrendo perdas nutricionais. Por quê? Porque os minerais estão na casca, as fibras também estão na casca. Nutricionalmente, a casca seria importante, porque é fonte de fibras e fonte de minerais, que a gente já viu que são importantes para a nossa nutrição. A farinha de trigo refinada chega a perder 30% a 60% do que tinha anteriormente. E o que é o glúten? O glúten é a proteína que promove a elasticidade nos produtos de trigo. Então, o glúten, que é o polêmico glúten, né? É o que confere elasticidade. Ou seja, conforme você bate, amassa, mistura e sova, ela vai contraindo essa elasticidade. Quanto maior o teor de glúten, mais dura vai ficar a massa. Sendo ideal para o quê? Para aí, macarrão, não é isso? Essas massas mais duras.
Porém, tem gente que já nasce com uma doença chamada doença celíaca. A pessoa que tem essa doença desde que nasce, o que acontece? Não pode comer derivados de trigo, tá? Por isso que, obrigatoriamente, sempre vem escrito nas embalagens dos alimentos, contém glúten, certo? A pessoa que come glúten, se ela tiver essa doença, ela passa mal. Então, o glúten do trigo, que ao mesmo tempo é bom para fazer a massa, é ruim para certas pessoas que têm a doença celíaca. Então, você vai ter os tipos de farinha. Farinha dura, massa de macarrão, pães, né? Tem alto teor de glúten. Farinha moles, tem menos glúten, 7 a 14%. Biscoito, pães, bolos, bolacha, né? Semolina é uma farinha de trigo rica em glúten, semolina. Farinha de rosca. Farinha de rosca nada mais é do que o pão, né? Desidratado. E a famosa farinha integral seria a farinha do trigo que não foi refinado. Então, obviamente, é o grão integral do trigo. E, esses, vamos dizer assim, as proteínas, né, que formam o glúten, é um complexo formado principalmente por gliadina e gluteína, que possui uma forma viscoelástica. Normalmente com uma relação de 2 para 3. 2 gliadina para 3 gluteína, ou glutelina. Certo? São essas duas proteínas, gliadina e gluteína, que formam o glúten, que vão dar o famoso efeito reológico. A gliadina vai dar o efeito de extensibilidade, enquanto a gluteína ou glutenina vai dar o efeito de elasticidade. Certo? E a gente tem o farinógrafo, avalia a qualidade da farinha e sua capacidade de absorver água e resistir ao amassamento. E extensógrafos avaliam as características das massas, como a elasticidade e também a extensibilidade. Então, ambos aparelhos são utilizados na indústria de massas. Então, é a composição centesimal da farinha, né? Farinha de trigo, no mínimo 11% de umidade e no máximo 1,5% de minerais. A especial, a principal diferença é que no minerais, tá? Então, por quê? Porque essa foi com a casca. Essa especial, teoricamente, não tem a casca. Que casca? A casca do trigo. Certo? Então, se ela tem menos casca, ela vai ter o quê? Menos resíduo mineral fixo. Por quê? Porque os minerais estão presentes na casca. Lembra que a gente falou que o interior do grão é só amido, é só carboidrato. Então, os minerais estão na casca. Então, isso daqui é o que vai definir se a sua farinha é integral ou se é especial, ou seja, se for refinada, tá bom? Aí você vai ter sêmola, farinha de trigo, normalmente umidade em torno de 14%, e proteína vai variar aí também conforme a farinha. Aí algumas outras farinhas, né? Arroz, olha lá. Amendoim tem bastante proteína, tá? Amendoim já é leguminosa. Não é, não é gramínea, né? Não é
não é cereal, tá? Então já é uma leguminosa. Leguminosa já vai ter bastante proteína, tá? Todas aqui de baixo já são cereais, né? Arroz, aveia, centeio, então são bem parecidas, ó. 12, 13% de umidade, 14%. Amido entre 60 e 70. Proteína, 4, 6, 9, né? Isso vai ser uma fonte de proteína. Aveia, 9% de proteína, bastante. Cinzas, entre 2 e 1%. Arroz, um pouquinho mais. E aqui a acidez. Com relação ao refino. Na fabricação do trigo, ocorre o quê? A presença de muitas impurezas, né? Pó, palha, areia, ferro, insetos. Isso daqui é tudo coisa que chega na fábrica. Aí, principalmente isso aqui, ó, grãos de outras espécies, né? Então, às vezes, o agricultor utiliza o quê? Utiliza a mesma maquinaria para fazer a colheita e acaba aí contaminando com outras espécies. Com relação à acidez, é feito com NOH, massa alimentícia para ter no máximo 5%, e massa de macarrão instantâneo no máximo 3%. A titulação com NOH, que nem a gente já viu para outras. Determinação de amido pelo Fehling também, que já vimos nas aulas passadas, né? Fehling A, Fehling B. Colesterol. O colesterol é para estar presente o quê? Em massas que possuem ovos. Então, às vezes a pessoa fala que a massa possui ovos, né? Então, obviamente, se tiver o ovo, então é para ter no mínimo 0,45 gramas por quilo de colesterol. Então, uma das maneiras aí de você detectar que realmente a massa foi acrescentada de ovos. E também beta-caroteno. Avaliação da qualidade. Massa fresca, cozinha em 6 a 12 minutos. Massa seca, entre 10 a 20. É para você ter um caldo límpido, sem sedimentos considerados. A legislação. A legislação é a Resolução 14 do ano 2000. E diz o quê? Massa seca, o macarrão seco, deve apresentar umidade máxima de 13%. Enquanto macarrão úmido ou fresco, umidade máxima permitida é bem maior, 35%. Então, isso daí é a classificação quanto ao teor de umidade. Então, aqui embaixo você tem uma massa mais úmida, né? Massa de pastel, nhoque, esse tipo de massa, lasanha, não é isso? Em cima, macarrão desidratado por fritura. Máximo 10% de umidade. Embaixo, macarrão desidratado por ar quente. Máximo 14,5% de umidade. Então, tudo isso daí com relação à umidade, tá? A qualidade da farinha vai depender condições de cultivo, principalmente do trigo, né? Tipo de colheita, secagem, armazenamento do trigo, separação, moagem, mistura, transporte, armazenamento do produto. No Brasil, aproximadamente 55% da farinha vai para o setor de pães, panificação, maior parte. Segundo lugar, massas alimentícias, 17%. 11% para uso doméstico, as pessoas fazerem em casa, bolo, essas coisas, né?
13% ainda para biscoito ou bolacha, que vende também. E para alimentação animal, relativamente pouco, 4%. Então, a gente vai ter no mercado farinhas especiais, são as brancas. Normalmente são denominadas, né, farinha de trigo especial, né? E daí você vai ter também as integrais, que são as mais grossas, né? Normalmente, a farinha é enriquecida com ácido fólico, tá? Então, as farinhas nacionais, aí você pode ver, com ferro algumas, mas com ácido fólico praticamente todas. Que é que nem o iodo no sal, é obrigatório você adicionar iodo no sal por causa do bócio e o ácido fólico nas farinhas, principalmente por causa da gestação de mulheres grávidas. Que o ácido fólico não é muito fácil, que nem o iodo, não é fácil de ser obtido pela dieta. Então, ele é adicionado, né, na farinha. O consumo, 2012, 10 milhões de toneladas, e o Brasil ainda não é autossuficiente. Importa Argentina, Uruguai e Paraguai, ou seja, aí do Mercosul. Certo? Então, com relação àqueles aparelhos, a gente vai ter aqui o extensógrafo. Esse está sem som mesmo, tá? Então, o que que ele faz? É um aparelho aí, adiciona-se sal, posteriormente adiciona água, medir a qualidade da farinha, né? Aí ele adiciona a farinha que vai ser analisada. Tem a pesagem correta, né? Liga o aparelho por 1 minuto. Após 1 minuto batendo, adiciona a farinha, a água, né? Na farinha. Continua batendo ali. Daí vai limpar toda a parede, né? Não deixa de ser um tipo de uma batedeira ali dentro. Cinco minutos parado. Mistura por mais 1 minuto. Até o tempo total. Terminado. Abre o aparelho. Retira a massa. Metodologia fala 150 gramas, né? Ele vai pegar aquela massa que já foi batida ali. Passa um óleo aí para não grudar. Ali do lado ele adiciona água. Ali é um óleo para não grudar. Coloca a 30 graus. Aí, colocou aí, fica 30 graus.
Só não falou o tempo. Retira aquela massa, vai colocar naquele recipiente que ele tinha passado o óleo. Ele coloca as partes de cima aí, coloca ela nesse aparato. Ela vai por uma câmera de umidificadora. Também é 30 graus. Aí ele falou, aqui ele fala todo como é feito, né? Tem dois jeitos, ou 30 minutos, ou 45 minutos. Então ele vai fazer 3 testes, um a 30, um a 60 e um a 90. Na de baixo ele faz também 3 testes, só que o primeiro é a 45, o segundo a 90, o segundo a 135 minutos, após ele ter colocado aí nessa câmera aqui de baixo. Que é a câmera umidificadora. Então, vamos supor aí, o primeiro teste, 30 minutos. Retira ela, coloca nesse aparelho aí. Start, aperta Start, liga, né? Daí ele vai ver a extensibilidade. Né? Daí o aparelho grava quanto tempo demorou para essa farinha se romper. Ele volta ela, vai fazer a mesma coisa. 30, depois 60 e depois 90 minutos. Ele estiver fazendo essa de cima, né? Repete isso daí novamente. Então, esse é o extensógrafo método AACC. Esse também é outro extensógrafo, só com o método 5410. Um minuto só para ligar o som dele, tentar ligar o som dele. Isso é semelhante, ó. Coloca o sal, coloca a água, adiciona a quantidade, acho que é 30 gramas também, a quantidade indicada de farinha. Bate, adiciona água, semelhante ao outro. Deixa um minuto aí. Um minuto sem água, depois acrescenta água. É semelhante ao outro. Separa a massa. É semelhante ao outro.
Esse é o extensógrafo. Exato. Massa, nesse caso, fica batendo ali dentro. Espessura, coloca. Por meia hora, no caso, 45 minutos. Já tem esse programinha aí que já sai no computador. R$ 5,90 e 135 minutos. Até a absorção de água que você vai querer. Depois de 40 minutos, coloca ali. O computador começa a ler aqui, ó. Então, conforme o tipo de massa, você tem uma... Esse daqui é o que foi lido num tipo de massa, né? Esse daqui é no outro, esse daqui já é uma massa, aí, ó, não adequada para a panificação, tá vendo? Forte, farinha forte, light, extensibilidade ideal, farinha dura, tá vendo? Isso aqui é uma farinha mais dura. Esse daqui de baixo, farinha soft, farinha mole também, né? Pequeno volume daria para panificação. Então, conforme aquele gráfico ali, já sai o tipo de farinha que você tem. Tal do extensógrafo. Além desse, a gente vai ter o método alveográfico. Deixa eu...
trabalha com 250 gramas de farinha. Adiciona uma quantidade específica de umidade. No caso, 14,10%. Automaticamente a água vai sendo despejada ali. Mistura por mais 6 minutos. Aí eu olho para a massa não grudar. Nesse caso, a massa bateu durante 8 minutos. Aos 8 minutos se tira. Ele escolheu já a massa.
20 minutos a 25 graus. Limpar direito, senão essa massa fica ali incrustada, daí vai prejudicar as próximas análises. Então tem que limpar direito aqui. Farinha, sabe que a gente usava para fazer cola antigamente. Limpar direito, ficar aquela massa colada no aparelho. Ali já deu o tempo necessário. Dado o tempo adequado, coloca a massa aí. Pressionando ela vagarosamente. Liga o botão. Quando ele liga o botão, essa sair ar de dentro do aparelho. Estourou. Ela estourou lá em cima. E aí, de acordo com o cálculo de ar que foi gasto, até estourar, eles fazem essa curva aí. Parâmetros, resultados. Esse é o método geográfico de estudo. Temperatura, idade, laboratório, tá? Temperatura do alveólogo, 25. A gente vai calibrar ele todos os dias. Aí é a primeira parte de calibração. É só para calibrar o aparelho. Calibrar 90 milímetros. A pressão. Uma coisa, primeiro coloca a solução com sal.
50 gramas de farinha. Aí ele vai trabalhar com 13% de umidade. Aí você define. Como ele falou, 13%, é o equivalente a isso de água. Primeira etapa é só misturar por 1 minuto. Depois aí já caiu a água. Mais 6 minutos. Gotas de óleo. 16 gotas. Olha, obviamente, para a massa não grudar. 5 gotas no rosto. 5 gotas em cada prato. Bateu por 8 minutos. A janelinha e põe no modo inverso. Ela vai sendo ali. 2 centímetros de tamanho. Fazer 5 repetições. Fica 20, nesse teste, ficou 28 minutos lá. E ela libera o gás, o ar, né? Estourou aqui, ó. Tem todo o resultado lá. Esse é o alveógrafo de Chopin. Esse é o farinógrafo. Primeira etapa, adiciona água na bureta. Método AACC 5421. Remove o ar, tá ali, formando bolha.
Ele vai trabalhar com 300 gramas de farinha, nesse caso. Adiciona a farinha, que vai ser testada. Faz uma pré-mistura por 1 minuto. Enche a bureta de água. Libera a água na massa. Deixa por mais 20 minutos batendo. Adicionou mais 125 gramas. Nesse teste, então, ele fez 2 adições, né? Como sempre, tem que limpar, senão fica essa massa incrustada ali, dá problema na cola, forma uma cola, né? Então, sempre tem que limpar certinho. Então, esse é o método 54-21.
O sistema é ventilado, né? Dá para ver que está ligado ali no exaustor. O computador já vem ligado. Primeiro faz a calibração. Repare que aqui já vem os métodos, ó, método ACC 300, ACC 50, método A3. Então você vai gravando aqui as metodologias, depois você só aplica. Adiciona 2 vezes, né? Nessa metodologia.
Esse é um outro modelo. Bem parecido. O mais importante é ter os resultados, né? Adicionou água. Conforme ela vai batendo, ele já dá a leitura aqui. Então, essa leitura, nesse caso, é o resultado. A consistência é muito importante. Medida, umidade. E por último, o glúten, né? O glúten também existe vários métodos para você medir a quantidade de glúten na sua farinha. To the second decimal. Esse método pesou 10 into gramas. the wash chamber and spread evenly over the sieve. Então, é uma máquina específica para glúten. Sodium chloride solution using the dispenser. Pour the solution carefully along the side of the wash chamber and shake to ensure the entire surface is covered. Para medir a quantidade de glúten, adicionou a quantidade de água ali. Position of the glutomatic and the collecting cups under the wash chambers. Press start. When the washing stops, remove the wash chamber. After 60 seconds, the centrifuge stops and signals the completion of the step. Remove the cassettes. Carefully scrape out the through fraction on the sieve and weigh this. Daquela farinha sobrou isso daí de glúten. Remove the rest of the sample from the other side of the sieve and add this to the glúten. scale. É só pesar e fazer uma equaçãozinha. After weighing, remove the whole sample from the scale, insert it into the glue torque dryer and start the timer. Quando ainda tem umidade, ele vai secar ela, certo? Ali tinha glúten mais água. Ele seca open ela the glue torque and weigh the dried sample. para ter o glúten seco. Ele pesa, tinha 10 gramas, né? Pesa aí e faz a continha, quanto tinha de glúten. Então, esse é o tal do glutímetro. Essa também vai medir o glúten. Bastak marka 2100 modeldir. Gluten indeks, yaş glutenin kalitesinin belirlenmesinde kullanılır.
Bastak marka 6100 model gluten yıkama cihazı ile elde etmiş olduğumuz glutenler indeks testi için alınır. Cihaz ready, hazır konumunda iken kapak açılır. Kartuşlar alınır ve yaş gluten kartuşa tamamen Inserir a amostra da farinha. diğer kartuşta alınır ve yaş gluten kartuşa yerleştirilir. Kartuşlar cihaza yerleştirilir. Aynı işlem diğer kartuş için de yapılır. Kartuşlar karşılıklı dengede olacak şekilde yerleştikten sonra kapak kapatılır. Kapak kapatıldıktan sonra start tuşuna basılır. 27 graus. Good. Test bittikten sonra stop tuşuna basılır. Centrifugou. Ficou amargo. Test bittikten, kapak açıldıktan sonra kartuş yuvasından alınır. Kartuşun arka kısmına geçen kısım çürük gluten, ön kısımda kalan kısım ise sağlam gluten olarak adlandırılır. İndeks cihazıyla testimizin hesabını yaparken arka taraftaki glutenler toplanır. Toplama işlemi yapıldıktan sonra ön tarafta sağlam gluten alınır. Ve teraziye Oh, por centrifugação. sağlam kısım tartımı hesap makinesine yazılır. Kartuşun arka kısmında toplanan çürük gluten sağlam Evet. kısma ilave edilir. Sağlam kısım bölü toplam gluten miktarı çarpı 100 bize indeks miktarımızı verir. İndeksimiz %82. Toplam gluten miktarımız ise toplam gluten miktarı çarpı 10. Yani %32,3 bizim toplam yaş gluten miktarımızdır. Gluten indeks değerinin hesaplanmasında gluten já deu indeks índice de eşittir glúten, tá vendo? elekten geçmeyen gluten miktarı bölü toplam gluten miktarı çarpı 100 formülüyle hesaplama yapılır. Analizimizde elekten geçmeyen gluten ağırlığı 2,67 gram idi. Toplam gluten ağırlığı ise 3,23 gram. Hesaplama yapılırken 2,67 bölü 3,23 çarpı 100 eşittir 82,6 değerini verir. Yani bizim gluten indeks miktarımız %82,6'dır. Método esse baseado em centrifugação. E agora tem outro método baseado em
em teste para proteína. Na verdade, ele vai medir o teor da gliadina. Daí, teste de ELISA. Daí, ele tendo a gliadina, ele extrapola para saber o teor da Ridastine gliadine, in combination with the cocktail patented, is the most used method for gluten analysis worldwide. It has been validated Para in glúten 2 tem vários international métodos, né? collaborative studies and is now official AOAC OMA and AACCI method. Ridastine gliadine contains all reagents to carry out the test Método procedure. da Unpack the AOAC. bottles and the microliter plate from the box to bring all reagents to room temperature before use. This takes about 60 minutes. After an hour, open the aluminous bag and insert a sufficient number of strips into the microwell holder. Leave unused strips in the aluminum bag so that the strips are not exposed. The sample was extracted using the cocktail patented as described in the test kit insert. First, dilute the gliadine diluent. Add 1 ml concentrate to 4 ml of water. Now the supernatant of the extract has to be diluted. Always make sure that the volume settings of the pipette are correct. 80 microliter of supernatant are pipetted to 920 microliter of diluted gliadine diluent. Use the diluted sample extracts immediately in the assay. Always flush the pipettes before use. Mix the standards and samples before use. Pipette 100 microliter sample or standard per well and duplicate. To save time, all vials are already open. Incubate for 30 minutes at room temperature. During the incubation time, the conjugate is diluted 1 to 11. Add 200 microliter concentrate to 2 milliliter distilled water and mix gently manually. After the incubation, the plate is washed 3 times. The wash buffer has been diluted 1 to 10 in a clean bottle to which an 8-channel manifold dispenser is attached. Make sure all bubbles have been removed. Firmly press the frame to ensure strips will not fall out during discard. Discard the liquid from the wells using an angular and forceful motion to properly remove all liquid content. Vigorously tap the inverted plate on a dry and absorbing surface to ensure that all liquid content has been removed from the wells. Fill the wells evenly across the plate with 250 microliter wash buffer. Discard the liquid from the wells using an angular and forceful motion to properly remove all liquid content. Repeat the washing step 2 more times. Also make sure to absorb any liquid from the plate frame and outside bottom of the wells. At the end, visually inspect the wells for residual wash buffer or bubbles and repeat tapping if necessary. Pipette 100 microliter diluted conjugate using a stepper. Flush the pipette tip several times and avoid bubbles.
Discard the first aliquot before pipetting the ELISA. Avoid splashing. Incubate for 30 minutes at room temperature. Put a lid on the plate. After the incubation, the plate is washed 3 times. After washing, add 50 microliter of substrate and 50 microliter of chromogen solution to each well with a multi-stepper. Carefully rock the plate to mix substrate and conjugate. Incubate 30 minutes in the dark at room temperature. After the incubation, 100 microliter of stop solution is added to each well with a multi-stepper. Measure the absorbance at 450 nanometers within 10 minutes. Use the RIDA-Soft Win for calculation. Então, tudo isso aí que ele fez, na verdade, ele fez isso aqui, ó. Fez uma concentração crescente. Tudo isso aí foi só para fazer a curva padrão. Então, você tem uma concentração crescente da gliadina. Gliadina é uma proteína. Ela reage com o anticorpo e daí ele faz essa curva aqui. Então, tudo isso daí foi para saber. Foi só para fazer essa curva. Após isso, ele tendo essa curva, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a amostra dele, reagir com o anticorpo e vai fazer a leitura. Se der uma leitura aqui, sei lá, 1.8, significa que a amostra dele vai ter 40 ppb de gliadina. Se ele ler aqui, ó, vamos supor aqui mais ou menos, né? A absorção da amostra. Posteriormente, ele vai fazer a amostra. Por enquanto, isso vai só para fazer a curva. Vai cair, vamos supor, cair aqui, ó. Significa que a amostra dele vai ter o quê? 7,5% ppb, partículas por bilhão, da gliadina. Daí, ele sabendo a quantidade de gliadina, ele extrapola para saber a quantidade do glúten. Lembrando que o glúten é formado por gliadina mais gluteína. Final message. Avoid any airborne contamination from cereals. Keep windows Ele closed. tendo essa curva feita, depois é só ele pegar a amostra dele, misturar com o reagente, que na verdade é um anticorpo, né? Vai reagir com a proteína, deixa lá por meia hora durante o filminho deu para ver que reage por meia hora, deixa lá reagindo, depois de meia hora ele faz a leitura. Adiciona um corante, nem sei que é, não deu para perceber que corante que é. Mas conforme ela vai reagindo, vai mudando de cor. R7012 with known concentrations for quality control. The sandwich ELISA RIDA-Screen Fast Gliadin R7002 is faster and has only 3 times 10 minutes incubation time compared to 3 times 30 minutes. Então, o reagente ele só mistura a amostra dele com o reagente, deixa ela reagir por meia hora, já lê direto no aparelho. Such small fragments will not be detected in the sandwich format. Now you have learned how to use the ELISA for food analysis. The next steps are the evaluation of the absorption readings and the calculation of results. The documents, compliance criteria for sandwich ELISA, and troubleshooting for allergen ELISA will help you. Aqui é outro teste também. Gluten analysis. Test procedure with the dipstick RIDA-Quick Gliadin. Parecido com o anterior. The analysis is very user-friendly and takes only 5 minutes. The test kit RIDA-Quick Gliadin contains 25 dipsticks in a container, buffer vials and pipettes. Bring all reagents and the dipsticks to room temperature.
takes about 60 minutes before use. Pipette 0.5 Já com milliliter of the buffer to the vials. tiras. Vortex the supernatant. Then pipette 50 microliters of the supernatant of the extracted sample to the vials. The red vials are ethanol extracted samples. The green vial is a cocktail patented extracted sample. Ele sempre tem que ter o padrão. O padrão que é? Uma quantidade conhecida da gliadina. Então, ele sempre vai ter o padrão, que ele vai ter que comprar esse padrão já, uma gliadina pura, né, molecular. Compra ela, faz a curva com ela pura. Aí depois a amostra. A amostra ele não sabe quanto vai ter, mas daí depois ele compara diversas quantidades conhecidas com a sua amostra, para ver a leitura que dá. Então, dependendo da leitura que der, a amostra, ele fala, não, Place the para dipsticks ter, vertically with the arrow end into the tube. coloca na curva, só que nesse caso ele não vai nem pôr na curva, ele só coloca a fita para cima. E a fita já dá a quantidade de total. Incubate the dipsticks for 5 minutes. Os Take out dois the de strips cada exactly cartão after e de 5 lá deve minutes ser a and amostra. read the result immediately. Use the evaluation card to read the results. Negativo. Essa não quantifica, essa é só para falar tem ou não tem, ó. Negativo. Positivo. For documentation, cut off the upper part of Essa the não é dipstick marked with gluten together with the quantitativa, é test só values. qualitativa. Fala tem a tal da gliadina ou não tem. Não consegue medir. Final message. Avoid any airborne contamination from cereals. Keep windows closed. Use separate rooms for extraction and test procedure. It is recommended to also run check samples, for example, R7010 or R7012, with known concentrations for quality control. Esse teste é mais rápido, 5 minutos. Mas também é só quantitativo. É qualitativo. Tem ou não tem? Não dá a quantidade. Bem, pessoal, vamos fazer um intervalinho aí. Até 10h30, tá bom? 10h30 a gente volta. Tchau. Tá bom, professor. Intervalinho de uns 10 minutinhos, tá? Tá. Daqui a pouco voltamos. 20